Muito boa tarde a todos, sejam todos bem-vindos à nossa casa. Vamos fazer o nosso momento de reflexão. Nossa irmã Sueli vai falar sobre o Consolador prometido pelo Mestre. Vamos fazer a nossa prece então para darmos início ao nosso encontro. Deus, Pai de infinita misericórdia e bondade, Jesus, querido amigo e mestre, agradecidos mais uma vez da oportunidade que estamos tendo, pedimos nesse momento o auxílio do alto, dos irmãos da espiritualidade superior, trabalhadores desta casa na espiritualidade, para que a nossa irmã possa ser bem intuída e, como sempre dissemos, assim o será, e que nós outros possamos aprender ao máximo os ensinamentos que nos serão passados na tarde de hoje. Obrigado mais uma vez pela oportunidade, que assim seja, Mestre Jesus, em seu nome e em nome de Deus Todo-Poderoso. Que assim seja. Sueli Machado. Boa tarde para todos nós. Cá estamos novamente com essa bênção, né, do conhecimento do Espiritismo, que nos ajuda tanto a conviver com os nossos problemas, né? E também com a nossa alegria, com a nossa felicidade, porque a gente tem obrigação de estudar também o que eu estou fazendo para merecer isso, ou o que eu devo fazer para agradecer tudo que tenho. Então, a doutrina dos espíritos, ela é importante em qualquer momento da nossa vida. Trouxemos esse assunto porque nós estamos para recomeçar o livro dos espíritos, né? Nós já chegamos até a 1019 e vamos recomeçar. Estamos aproveitando esse mês aí de janeiro para recapitular algumas coisas que já falamos, introduzir essa doutrina maravilhosa. E esse assunto é excelente para isso, porque é a terceira revelação de Deus para nós aqui nessa terra. A primeira foi com Moisés, que trouxe aqueles mandamentos todos, né? Tudo no imperativo negativo, dizendo que a gente não deve fazer. Mas era coisa demais, como eu falo aqui para a gente lembrar, 10 é muito mandamento para lembrar. E trouxe naquela época também uma ideia de um Deus assim punitivo, né? De um Deus que, trazendo a lei mosaica, quem com ferro fere, com ferro será ferido. E aí nós ficamos com aquela ideia de que Deus castiga, que Deus nos pune de maneira agressiva, e veio Jesus, porque isso era necessário naquela época com Moisés. E depois veio então Jesus, trazendo a segunda revelação de Deus, enviando-nos um de seus filhos, que já havia alcançado um nível evolutivo muito grande, um índice de perfeição em relação aos mundos de provações e expiações, como a Terra é. Então enviou-nos esse Espírito, nosso irmão, que com relação à Terra era perfeito, para coordenar, né? Foi ele que coordenou todo esse processo da Terra desde o momento em que ela foi criada, e depois veio ele trazendo essa segunda revelação, veio essa alma encarnar aqui na Terra e não reencarnar, porque ela não fez a evolução dela aqui, né? Então aqui neste mundo essa alma só encarnou, ela não reencarnou aqui, ela não vinha em processo evolutivo nesse mundo, e sim por outras moradas aí na casa do Pai. Já tinha alcançado um nível de perfeição em relação à Terra. Então veio essa segunda revelação de Deus, Jesus, para trazer para nós, naquele momento que ele sabia que ainda nem estávamos ainda tão preparados, mas antecedendo a terceira, lógico, porque ela foi a segunda, trazendo para nós o resumo da lei de Moisés, porque ninguém melhor do que esse espírito iluminado para saber que nós somos alunos reprovados.
e 10 era muito, né, para memorizar. Então vamos lá memorizar 2. Aí trouxe então a segunda lei, né, resumida aí nesses 2 mandamentos: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Tudo aí, né, está reunido aí, segundo o Evangelho, quando ele termina de falar isso, toda a lei e os profetas. Então está tudo aí. E ele veio então trazendo isso no imperativo afirmativo, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Diferente da lei de Moisés, que veio num imperativo negativo, dizendo que nós não deveríamos fazer. Veio Jesus dizendo que nós deveríamos fazer. E quando Jesus partiu dessa terra, sabendo que a gente ainda não estava preparado para receber todos os ensinamentos que ele trouxe, por isso que ele falou através de parábolas, e nós vamos sintetizar bem essa questão aí da parábola, por isso que ele falou através de alegorias e parábolas, porque ele sabia que a gente ainda não tinha condição de receber aquela verdade pura e clara, literalmente, no sentido denotativo, real da palavra, mas ele então disse no sentido conotativo, através dos simbolismos. Então ele, quando partiu, ele disse que nos mandaria, que ele iria, mas que nos enviaria o Consolador prometido. Então aqui, essa passagem está no Evangelho segundo o Espiritismo, e nós vamos abordá-la, porque essa mensagem, esse Consolador, é o Espiritismo. É o que nós estamos estudando. É o que está aqui nessas obras que formam o Pentateuco Espírita. O Livro dos Espíritos tem 4 livros nele, e dali Kardec foi desenvolvendo a Gênese, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Médiuns, Céu e Inferno, com a Justiça Divina. Então a gente vai hoje, né, sintetizar aqui esse Consolador, que é o Espiritismo, que nós vamos recomeçar da pergunta número 1, que é Deus, nas próximas reuniões. Então vamos lá. Então foi dito assim, Jesus disse assim: vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo, que sou brando e humilde de coração, e achareis repouso para vossas almas, pois é suave o meu jugo e leve o meu fardo. Então aqui nós já temos aí uma recomendação do mestre para a gente aprender por amor. Porque aprender pela dor é muito pior, né? É muito pior. Tanto que às vezes a gente vê quando um pai chama a atenção de um filho, dá uma certa punição por algo que ele tenha feito, ele está fazendo isso com amor. E que o filho aprenda, porque se não aprender, a vida não vai ser amorosa. O patrão, os colegas de trabalho, né, as pessoas no mundo não vão ter com aquela pessoa aquele amor que o pai tem ao ensinar. Então ele vai sofrer muito mais. Então aqui a gente vê como Jesus já começa a nos ensinar isso, ó. Vinde a mim todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo, ó, que sou brando e humilde de coração. Então, quando a gente aprende por amor, aprende obedecendo a lei de Deus, a verdade do universo, nós aprendemos sem grandes sofrimentos. O sofrimento apenas para nos ensinar. Quando a gente não aprende, é a vida que vai ensinar. São as experiências da vida, são as consequências das atitudes que tomamos que nos vão ensinar. Aí, nós não estamos aprendendo com Jesus. A gente está aprendendo pela dor. E é ruim isso. Muitas vezes as pessoas falam assim,
vocês aí acham que tem que sofrer para aprender. Não, não achamos, e nem a doutrina espírita fala isso. Não diz que nós temos que sofrer para aprender. Nós temos que sofrer algumas coisas, algumas privações, para a gente aprender a se virar. Né? Aprender a se virar. Mas não nos causam dor e sofrimento tanto quanto a consequência de uma má escolha pelo nosso livre-arbítrio vai nos fazer sofrer. Então, aprender com ele, né? Aprendei comigo, que sou brando e humilde de coração. E é o que a gente está tentando fazer nessa casa, estudando o Espiritismo, aprender com ele. Para a gente não sofrer tanto na hora que chegar o problema sério que a gente sempre tem que enfrentar. Todos nós estamos aqui para trabalho e para aprendizado e não para turismo, né? E ele continua dizendo assim, ó, todos os sofrimentos, misérias, decepções, dores físicas, perdas de seres amados, encontram consolação em quê? Na fé no futuro e na confiança na justiça de Deus que Cristo veio ensinar aos homens, né? Cristo, aquele que nos guia, aquele que nos faz evoluir, veio ensinar aos homens. Então vejamos, olha só, tudo está aí, ó, misérias, decepções, dores físicas, perda de seres amados, tudo isso vai encontrar consolação em quê? Na fé no futuro e na confiança na justiça de Deus que o Cristo veio ensinar aos homens. Por isso que ele pede para aprender com ele, né? Termos fé, analisarmos tudo que existe aí, tudo que está ao nosso redor, nos ensinando as lições todos os dias, né? Nós temos a natureza aí, nós temos todos os dias o sol surgindo, que a Terra vai rodando, ele está lá paradinho, mas a Terra, no seu movimento de rotação, vai dando essa oportunidade do nascer do sol e do pôr desse sol, né? O sol se põe e atrás dele, e às vezes ainda os dois no céu, a gente consegue visualizar, né, a lua num cantinho e já o sol se pondo no outro, como a grande bênção, eu vou, mas eu não vos deixarei na escuridão. É como se o sol dissesse isso para nós, né? Eu vou, retorno, mas não vos deixarei na escuridão. E logo dali a pouco chega a lua, que apesar de não ter luz própria, ilumina a nossa noite, conforta a nossa alma, dá aquele descanso, aquela leveza que o sol às vezes não oferece, né? Pelo seu calor, pela sua luz intensa, que a gente não está nem preparado ainda. Tanto que se a gente ficar muito exposto, a gente se queima todo, né? Pois é, a gente não está nem preparado para isso. Então a gente vê aquela lua linda, que não possui nenhuma luz própria, sendo iluminada pelo astro-rei, trazendo para nós aquela luminosidade lânguida que acalma, que nos conforta, mostrando que a escuridão é só para quem quer fechar os olhos e não ver, né? Então a gente vê a natureza toda hora nos ensinando essas coisas, toda hora mostrando. As plantas dormem, as plantas também entram em suspensão, né? Por isso que a gente nem deve regar plantas à noite, que a água entra e sai e as raízes não aproveitam muito porque ela está dormindo, né? E a prova disso é aquela plantinha linda, às 11 horas, quem tem ela em casa vê. Durante o dia, aquele vaso de 11 horas, aquele jardim de 11 horas, lindamente florido. Lá pelas 6, 7, as florezinhas começam a sumir e a gente pensa até que elas morreram, né? E à noite a gente olha, não tem uma. Está tudo dormindo, tudo quietinho, né? E pela manhã, aquele jardim florido novamente. Então a gente vê que nós temos altos e baixos, nós temos luz e escuridão. Isso faz parte da vida.
E o Consolador prometido vem nos chamar a atenção para essas verdades da natureza, mostrando que na nossa vida também é assim. A gente tem alguns momentos de tristeza, outros de alegria, mas com certeza, momentos muito constantes de alegria, o tempo todo, nós podemos ter com a nossa memória, lembrando só daquilo que nos interessa lembrar, daquilo que é bom lembrar. Deixar as lembranças tristinhas numa gavetinha e deixar sempre aberto ali. Olha, uma coisa excelente para a gente, nos nossos momentos, assim, que a gente às vezes pode estar deprimido, em alguma solidão, são fotografias. Rever fotografias, que hoje em dia quase não se faz mais, né? Porque com os celulares, com as câmeras digitais, elas ficam lá nos pendrives da vida, né? Nos CDs, armazenados na nuvem. A gente quer ali, ó, olhar, saborear aquele momento. Coisa boa isso, né? Então, uma boa ideia é a gente mandar imprimir. Ah, mas eu vou retornar o papel hoje, a gente está tentando sair dele. Só o que interessa. Né? A tecnologia nos trouxe essa oportunidade. Só precisamos imprimir o que nos interessa. Fazer aqueles albinhos, deixar em volta ali, perto da onde a gente se senta, perto da cama, naqueles momentos de dizer, olhar, olha, é um amor isso, né? Isso é uma lembrança deliciosa. Lembrar momentos felizes da vida da gente nos ajuda muito na hora do sofrimento, na hora da dor, porque é uma companhia. A nossa memória somos nós, e nós temos que ser a companhia mais importante da nossa vida. A gente tem que aprender a viver conosco, né? Porque a felicidade não está em ninguém, está dentro de cada um de nós. Jesus falou que a felicidade não era desse mundo, né? Mas ela está em nós, os momentos todos que a gente vive. Então, tudo isso aí, todos os sofrimentos, a fé no futuro, fé que nós vamos encontrar novamente com os nossos amores, com os nossos afetos. Fé que esse Pai misericordioso não nos abandona nunca. Né? Na alegoria, no simbolismo do Salmo 23, que é um dos que eu mais gosto, o Senhor é o meu pastor. Não me faltarás, não é nada. Não é essa palavra nada. Na origem, a tradução da origem não deveria ser nada. Nada reporta a objetos, algumas coisas. É apenas não me faltarás. Quem não vai me faltar não são as coisas passageiras desse mundo, mas é o Pai que não vai me faltar. É Ele que vai estar comigo sempre, sempre, em todos os momentos. Então a gente tem aquela fé, aquela certeza que não estamos abandonados. É um pastor que usa aquela bácula, né, que faz barulhinho, que atrai as ovelhas para o seu rebanho, e aquela varinha para espantar os lobos, né, que vem ameaçar suas ovelhas. Então a gente tem que ter essa fé no futuro, fé que nós estaremos melhores, e confiança nessa justiça de Deus. Ele é justo, é soberanamente justo e bom, e não vai abandonar nenhum de seus filhos. Sobre aquele que, ao contrário, nada espera dessa vida, ou que simplesmente duvida, as aflições caem como todo o seu peso, e nenhuma esperança lhe mitiga o amargor. Por isso, foi isso que levou Jesus a dizer: vinde a mim todos vós que estáis fatigados, que eu vos aliviarei. Mas ele impõe, né, alguma coisa, tanto que ele fala, ele impõe o jugo dele. E ele diz que é suave, né? É suave. Não é uma cobrança alta que a gente não vai conseguir pagar. Claro que não, né? Com certeza. Entretanto, impõe uma condição, a sua assistência e a felicidade que promete aos aflitos. Esta condição está na lei por ele ensinada. Seu jugo é a observância dessa lei. Mas o seu jugo é leve e a lei é suave, pois apenas impõe como dever o amor e a caridade. Olha, isso é leve, é
leve isso. Não custa nada sentir amor pelas pessoas, compreender um pouquinho melhor os outros, ser mais empático. Isso é o segredo para que a gente possa sentir amor pelos outros. É a gente se colocar no lugar dele. Né? Tem hora que a gente ainda fala às vezes assim, nossa, eu não queria estar no lugar de fulano. Mas deve pelo menos em pensamento se colocar, para ver o tamanho da dor daquela pessoa. Porque aquela dor daquela pessoa é dela naquele momento, mas ela pode ser nossa amanhã. Porque ninguém está livre de nada. Ninguém está livre de uma dor, de uma perda, de um sofrimento. Ninguém está livre disso. Nesse mundo de provação e expiação, não tem ninguém livre de sofrimento. Ninguém. A dor que está batendo na porta do vizinho pode bater na nossa amanhã. A gente não está isento. Não existe uma vacina que nos imunize da dor. Existe uma vacina que nos imunize do sofrimento por aquela dor, que é a compreensão. A aceitação da dor para que a gente possa reagir, porque aí a fé muito ferrenha, né? Aquela fé mesmo, intensa, vai nos ajudar a receber ajuda. E nós vamos sofrer bem menos. Então, a dor é obrigatória, mas o sofrimento é opcional. A gente sofre mais porque a gente não tem fé que vai passar. Tudo passa. Não há nada que permaneça nessa vida. Está tudo em movimento. Não só a alegria, quanto também a tristeza. Então, amor e caridade, basta a gente querer. Ter vontade de praticar isso. É um jugo leve. Essa lei divina, ela impõe isso. Amor e caridade. Sendo que caridade, a gente já estudou e vai continuar estudando na doutrina espírita. Isso aqui é um preâmbulo da doutrina espírita, né? É uma introdução à doutrina espírita. E está lá. Em que sentido podemos entender a caridade? Como a entende Jesus? Como ele nos ensinou? Né? Indulgência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Então é isso, não está falando nem coisa material. Né? É aquela, às vezes, a gente falta com a caridade, até por uma certa dose de amor, na hora que a gente se desespera diante do sofrimento de alguém, a gente vai lá e fala assim, pô, eu te avisei. O que menos uma pessoa precisa de ouvir nessa hora é essa frase, eu te avisei. Ela sabe que você avisou. Ela sabe. Mas não é isso que ela está precisando de ouvir. Aí é falta de caridade naquele momento, embora a gente ame a pessoa. Né? A gente fala isso, a dor da pessoa aumenta, porque ela vai se culpando realmente. Você avisou, mas eu não ouvi. Precisa de expor a pessoa. Olha, uma coisa simples. Imagina as outras coisas que a gente faz. Isso é uma coisinha simples, não é? Então deixa para falar depois que o desespero passar, né? Fala fulano, né? Tanto que você recebeu orientação e tal, mas não naquele momento. Então a gente tem que abrir os olhos e pedir muita ajuda ao anjo da guarda para a gente poder praticar essa caridade, porque é difícil, não é fácil não. Caridade para dar coisas, aquilo que não nos serve mais, essa aí é muito fácil. Né? Abrir o guarda-roupa, ver o que não me serve mais e oferecer para a caridade, é um ato importante, porque muita gente vai precisar daquilo ali. Mas não é nem dessa que está falando aqui, e sim a caridade do amor realmente, daquela compreensão, daquela amizade, aquela energia boa que passa para a pessoa. Ela, naquele momento, ela não está precisando de ouvir nada negativo, e sim de um abraço, de saber que pode contar com aquela pessoa. Deus é assim conosco. Nos abraça. A nossa consciência que vai começar assim, poxa, eu sabia que não podia, mas não é nem Deus que vai ficar falando isso para nós. Nem o próprio anjo da guarda nos acolhe, nos abraça, aquece e não fica nos cobrando dessa maneira, né? Então o jugo que Jesus impõe para que possamos abrandar a nossa dor, todos os sofrimentos, é isso, é amor e caridade, que no momento que a gente oferece isso, a gente também recebe.
Se não receber da maneira como a gente deseja, nós vamos receber dos amigos espirituais, nós vamos receber de Deus, de todos aqueles, do nosso espírito protetor, que sabe a nossa intenção ali, que é de ajudar, né? Então, o Consolador prometido está lá em João, diz assim: se me amais, tá? Porque tem que amar, né? Se me amais, guardai os meus mandamentos. E eu rogarei a meu Pai, e ele vos enviará outro Consolador. Foi quando Jesus estava para partir, né? O Pai e ele vos enviará outro Consolador, a fim de que fique eternamente convosco. Olha, essa frase que eu tinha até que pôr, né, em vermelho aqui. Ele vos enviará outro Consolador, a fim de que fique eternamente convosco. Sabe o que é isso? Algo ficar eternamente conosco? Está aqui, ó. Eternamente convosco. Vou até rever esse slide para grifar bem isso aqui. O que é que pode? O que pode ficar eternamente conosco? Coisas do mundo? Coisas materiais? Pessoas? Conhecimento. Conhecimento da verdade. É isso. É isso que vai estar eternamente conosco. E estando eternamente conosco, não temos motivo para não consultar isso e aplacar e abrandar as nossas dores. Não teremos motivo, porque está em nós. A lei de Deus está dentro de nós. Não está no livro. Ela não está no livro, ela está dentro de nós. Então basta que a gente queira ler, né? Nós estamos num nível de evolução que a gente já tem esse conhecimento, né? E qual é? Qual é o Consolador? Olha aqui, ó. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber porque não o vê e absolutamente não o conhece. Mas quanto a vós conhecê-lo-eis, porque ficará convosco e estará em vós. Então, aqueles que já estavam abertos para esse conhecimento, o mundo não estava, mas muitos já poderiam receber isso, né? Porém, olha só, o Consolador, que é o Santo Espírito, o Santo Espírito aqui é Deus, que é a verdade do universo, né? Tem essa, tá alegoricamente assim. Que meu Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas. Olha aqui, ó. Todas as coisas. E vos fará recordar tudo o que vos tenho dito. Jesus disse tudo, mas através de parábolas, através de alegoria. E nem todos estavam preparados para esse conhecimento, né? Nem todos. Na transfiguração, nós vemos aquele encontro de Jesus ali, os discípulos embevecidos olhando. Eles dão prova que eles já conheciam muito bem isso. Porque lá estavam Elias, né? E Jesus não tinha João Batista. E era o grande amigo de Jesus, ele já havia ido. Por que ele não estava ali? Por que ele não estava junto naquela transfiguração no Monte Tabor? Por que ele não estava lá? Né? Os discípulos vendo Jesus se transfigurar em luz, que ele aparece com o corpo espiritual, o corpo celestial, que Paulo se referia, e ele conversa com Elias. Só que eles falaram por quê? Eles nem perguntaram por que ele não estava ali, não, mas ele não estava. E todos conhecendo essas passagens ali do Evangelho, Jesus tinha adoração por João Batista, muito respeito por ele. Tanto que fala lá na Bíblia, dos nascidos de mulher, João é o maior de todos. Mas no mundo superior é o menor de todos. Por quê? Porque ele carregava ainda
na sua vivência espiritual, como Elias, um karma para ele cumprir. Que ele mandou cortar as cabeças dos 500 profetas de Baal que adoravam o bezerro de ouro, quando naquele desafio, ele ganhou esse desafio. Está lá no Evangelho, é uma passagem bacana. E ele mandou cortar as cabeças. Quer dizer, ele depois reencarnou como João Batista para resgatar o que ele tinha feito. Por isso que Jesus fala dos nascidos de mulher, ele é o maior de todos, mas da espiritualidade ele é o menor, porque ele não tinha resgatado ainda, ele devia isso. Aí ele tem a cabeça dele oferecida na bandeja para Salomé, resgata, e Jesus esteve com ele na prisão e conversou com ele, e ele sabia que Jesus não poderia salvá-lo, ele sabia disso. A mãe de João Batista foi pedir a Jesus e ele não pôde fazer nada, que era o momento dele cumprir a redenção, dele se render diante da espiritualidade, e isso foi feito. Então, por isso que ele não estava lá, porque ele era Elias, não podia ter Elias e João Batista. Aí os discípulos perguntaram, mas mestre, por que as profecias Elias e os profetas diziam que antes do Filho de Deus, antes do homem, né, do Filho do Homem, João Batista voltaria, porque ele era o precursor. Aí Jesus responde assim, João Batista já veio e não o reconheceram e fizeram dele o que lhe aprouveram. E aí, seguindo em sequência, não são palavras minhas, está lá escrito isso no Evangelho, podem procurar. E então, os discípulos entenderam que era de João Batista que Jesus falara. Eles sabiam sobre a lei de causa e efeito, a lei da reencarnação. Né? Naquele encontro de Jesus com Nicodemos, quando Jesus, ele perguntou, porque ele ficou encantado, ele era membro do Sinédrio, ele era um doutor em leis, ele não podia nem ser visto com Jesus. Ele se encontrou com ele às escondidas e perguntou a ele sobre essa questão do reino de Deus. Ele falou assim, em verdade vos digo, que ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Ele entendeu tanto que nascer de novo era ter que nascer mesmo de novo, que ele perguntou, mas eu terei que entrar novamente no ventre da minha mãe? Aí o que Jesus fala para ele? És doutor em lei e não consegues entender e não sabes essas coisas? Se não sabe das coisas que lhe falo do mundo material, como sabereis do mundo espiritual? Então a gente vê que isso tudo era ensinado, tudo isso está lá, para quem tenha olhos de ver e ouvidos de ouvir. Né? Então basta que a gente compreenda essas situações. Né? Então é esse Consolador que vem nos explicar todas essas coisas, que Jesus falava por parábolas, e depois o Consolador, chegando como terceira revelação de Deus para nós, terceiro plano de Deus para nós, aí tirou o véu. Tirou as alegorias, foram retiradas dos textos, então Jesus falava claramente, né, através da terceira revelação. Jesus promete, então, esse outro Consolador, que é o Espírito da Verdade, que o mundo ainda não conhece por não estar maduro para compreender. Nem Nicodemos, que era doutor em lei, compreendia, que dirá, né, o mundo. Mas os discípulos sim, porque não precisava ser acadêmico nem universitário para saber isso, né? Bastava abrir o coração, ter olhos de ver e ouvidos de ouvir os ensinamentos do Mestre. Então, o Consolador que o Pai enviará para ensinar todas as coisas e para relembrar o que o Cristo havia dito. Na 627, vem a pergunta de Kardec, que nós também faríamos. Por que nós faríamos? Porque é isso. Ora, vamos lá. A pergunta foi essa e a gente faria. Desde que Jesus ensinou as verdades, né? Que Jesus ensinou as verdadeiras leis de Deus, qual é a utilidade do ensinamento, então, dado pelos Espíritos? Tem ele mais alguma coisa para nos ensinar?
Porque, olha, o Espiritismo não inventou nada. Todos os conceitos do Espiritismo já eram do conhecimento de todos, das religiões. Né? O Espiritismo não inventou nada, absolutamente nada. Ele apenas filtrou, né? Filtrou, peneirou as crendices e as superstições e colocou de forma simples, clara, os ensinamentos do mestre. Então, olha a resposta dos espíritos. Ó. O ensino de Jesus era frequentemente alegórico e em forma de parábolas, porque ele falava de acordo com a época e os lugares. Faz-se hoje necessário que a verdade seja inteligível para todos. É preciso, pois, explicar e desenvolver essas leis. Tão poucos são os que as compreendem e ainda menos os que as praticam. Hoje não tem mais necessidade da gente falar assim, eu não entendo essa parábola, eu não consigo entender isso aí, não tem problema. Tudo que está lá nas parábolas está agora numa linguagem denotativa, numa linguagem simples, literal, para todo mundo entender. Todo mundo entender, não precisa nem ter muita sensibilidade para isso, né? Olha, essa resposta é grande, tá? 627, depois consultem em casa, ó. Nossa missão é a de despertar os olhos e os ouvidos, para confundir os orgulhosos e desmascarar os hipócritas, os que afetam exteriormente a virtude e a religião, para ocultar as suas torpezas. Quantas vezes, né? Uma frase é interpretada totalmente diferente por duas pessoas. Porque cada um interpreta ao seu bel prazer. Né? Eu já tive problemas aqui no centro de ser acusada por uma família de ter sido responsável pela separação do casal, né? de uma das suas filhas, até nem foi pai nem mãe, foi irmão, né? De ter sido responsabilizada pela separação da irmã do casamento. Eu falei, mas como assim? Porque você fez palestras dizendo que existem almas que precisam que às vezes aparecem na nossa vida em determinado momento, para que as almas se unam nessa terra pelo matrimônio. Ela até custou explicar, porque não foi nem ela que ouviu, ela ouviu da outra pessoa, né? E que aí, quando essa alma aparece, é com ela que deveria ficar para poder cumprir o karma. E a pessoa, se já estiver casada, aquela que vai ser... Olha, ela fez uma salada. Eu falei, Jesus, o negócio está bravo. Aí, depois que a gente tomou conhecimento, assim, um pouquinho da situação, a gente viu que aquilo ali não tinha nada a ver com o que aprendia aqui, não. Já vinha acontecendo há muito tempo, né? As investidas da pessoa fora do casamento. Então, aqui encontrou esse argumento que ele interpretou do jeito dele para poder acabar com a relação, dizendo que ele tinha encontrado a alma verdadeira da encarnação dele, e que eu tinha dito isso. Olha, eu olhei e falei assim, olha, eu não vou nem responder, eu só aconselho que a senhora frequente um pouco as nossas reuniões, pegue as gravações e leia, e ouça, e veja o que é dito. Né? Porque nada disso quer dizer. Então, a pessoa pega um fragmento de alguma coisa, interpreta ao seu bel prazer, de acordo com aquilo que lhe convém, e a outra pessoa vai interpretar direitinho. Então, é a mesma coisa. Quer dizer, aí vem o Espiritismo, nessa linguagem clara, não dá muita margem a isso. Aliás, não dá nenhuma. Tanto que não deu margem a isso.
Depois até houve uma certa compreensão e tudo, mas, quer dizer, no primeiro momento, acusou o espiritismo de responsável, né, pela separação daquela família, né? Enquanto que, pelo contrário, né, o espiritismo não abomina divórcio de forma nenhuma, mas dá a conhecer as responsabilidades do ato. Dá a conhecer os comprometimentos disso aí. Né? Então, não tem a menor razão para interpretar desse jeito. Por isso é que, na época, Jesus falando de uma forma simbólica, dava muita margem a muitas interpretações. E depois veio, então, esse Consolador prometido, que está aí. Ó. A nossa missão é a de despertar os olhos e os ouvidos para confundir os orgulhosos e desmascarar os hipócritas. Os que afetam exteriormente a virtude e a religião para ocultar as suas torpezas. Né? O ensinamento dos espíritos deve ser claro e sem equívocos, a fim de que ninguém possa pretextar ignorância e cada um possa julgá-la e apreciá-lo com a sua própria razão. Então, isso aí é muito importante. A resposta dos espíritos, ela é assim, claríssima, né? E não tem como dizer depois que não entendeu. Olha só o que eles dizem. Parece prepotência, né? Estamos encarregados de preparar o reino de Deus, anunciado por Jesus. E por isso é necessário que ninguém venha a interpretar a lei de Deus ao sabor das suas paixões, nem falsear o sentido de uma lei que é toda amor e caridade. Isso está lá nessa questão 627 de O Livro dos Espíritos. Então, essa é a razão, né, do Consolador prometido ter chegado para nós, trazendo as mesmas coisas que Jesus ensinou. As mesmas coisas que Confúcio ensinou, que Lao Tse ensinou. Né? Uma das máximas de Confúcio, fazer ao outro aquilo que você quer que seja feito para você. Isso é a essência. Tanto que já trouxe aqui para nós aquele texto, tudo o que preciso aprender para ser feliz na vida. E aprender não, saber. Para ser feliz na vida, aprendi no jardim de infância. É lá. Por quê? Toda criança recebe esse ensinamento. Só faça o seu coleguinha aquilo que você queira que faça com você. Essa é a frase, é assim. Ele bateu no coleguinha, não tem punição grande. Nada disso, nem, né, sermão. Só chama o coleguinha. Você bateu nele? Bati. Você gostaria que ele te batesse? Não. Então você não pode bater. Isso tem que ser repetido 1 milhão de vezes. 1 milhão de vezes. Porque nós somos reprovados. Porque interessa para a gente. Interessa isso. Né? Isso aí interessa. Então a gente não adianta ficar reclamando. Somos deselegantes na hora de escolher. Já falamos aqui que essa palavra, né, vai muito além do que a gente chama de elegância hoje. Né, elegância, alguém que se veste bem, que, né, combina bem as roupas, os acessórios, vai muito além disso. Porque essa palavra elegante, ela vem de eligere, que em latim significa escolher. Aí deu elegância, que é aquela pessoa que era muito exigente nas suas escolhas, não aceitava as coisas que lhe eram oferecidas com facilidade. E depois, nos dias de hoje, essa palavra significa escolher bem. Escolher bem. Escolher bem. Elegância quer dizer boa escolha. E aí a gente não tem elegância na hora de fazer a nossa escolha, né? A gente não é elegante, a gente não faz uma boa escolha. Aí tem como consequência a dor e o sofrimento.
Então o Espiritismo não é arrogante quando diz isso aqui. Estamos encarregados de preparar o reino de Deus anunciado por Jesus. Aí a pessoa fala, mas é muita arrogância, né? Será que eles acham que só o Espiritismo... Não, o Espiritismo não inventou nada. As leis de Deus estão aqui desde sempre. O Espiritismo só veio tirar o véu das alegorias, dando oportunidade às pessoas de entender melhor o texto. Porque não tem nada errado ali, é claro, é simples e claro. Mais claro do que Jesus foi naquela época com Nicodemos, falando que para alcançar o reino de Deus tem que nascer de novo. Várias experiências de renascimento, de reencarnações, para através do erro acertar. Porque o acerto é através das experiências. A gente erra, vê que errou, acerta. Aquilo ali já ganhou um ponto. E assim segue, né? A parábola, portanto, ela é uma história encerrando certa moralidade que deve ser tirada do enredo. É um processo pedagógico de relevância, porque obriga o estudante a fazer uso do raciocínio para entender a mensagem dentro dos seus limites, né? Dentro daquela historinha. As histórias infantis, da Branca de Neve, da Cinderela, da Rapunzel, que as crianças adoram. Eu estou até aprendendo sobre princesas, o nome das princesas, porque eu estou com 2 princesinhas de neta, né? Então elas vêm com essa conversa, eu digo, gente, quem é isso? Aí eu estou conhecendo agora a historinha das princesas, né? Acho que eu já conheci algumas. Todas elas são parábolas. Elas têm um ensinamento subliminar ali. A criança, ela adora aquela princesa, né? Aquilo tudo, toda aquela história, o príncipe que chega, aquela história toda. Mas todas elas, no fundo, está lá, obediência. Ela tem essa temática da obediência. Quando não é de um personagem, é do outro. Então, são parábolas. Quer dizer, um avô ensinando lá para os seus netos o evangelho, dando lá algumas lições de evangelho para os netinhos. Aí, a luz projetou uma sombra na parede. Aí o avô falava assim para o primeiro neto, o que você vê ali? Ah, eu vejo uma sombra na parede. Aí o segundo, e você, vê o quê? Ah, eu vejo um cachorro. Ó, eu estou até vendo a cabeça, o corpo e a cauda. E o terceiro netinho? Ah, e é policial, porque olha as orelhas. É um cão policial. Aí depois o avô indicou, tinha uma estatuetazinha, uma jarrinha, uma estatueta assim com uma asinha, alguma coisa, ela que fazia aquela sombra lá. Aí eles puderam ver, ué, mas não é um cachorro, não era um vasinho. O menino viu só a sombra, o outro já conseguiu enxergar o cachorro, eles conseguiram enxergar a cabeça, o corpo e a cauda, e o outro enxergou a orelha muito em pé, cachorro policial. Quer dizer, isso é a parábola. As parábolas são assim. Uns dizem que são historietas, outros que são casos interessantes cujo enredo prende a atenção, e outros descobrem a moralidade ou ensinamento que a narrativa oculta em suas entrelinhas. Por isso que Jesus falava assim, né? Mas agora não, o Consolador Prometido trouxe essa claridade para nós. Olha só, o Espiritismo vem na época predita cumprir a promessa do Cristo. Preside ao seu advento o Espírito da verdade. Algumas traduções trazem Espírito de verdade. Ora, Espírito de verdade todos nós somos. Não é de verdade, tem que ter um artigo aí para juntar com esse de. É o Espírito da verdade, aquele que tem a posse da verdade. Ele não é de verdade, ele é um Espírito da verdade do universo. Então, ele chama o homem à observância da lei, ensina, olha, todas as coisas
fazendo compreender o que Jesus só disse por parábolas, advertiu o Cristo: ouçam os que têm ouvidos para ouvir. Essas adversões a gente vem recebendo desde sempre, né? Somos espíritos reencarnados, errantes, né? Somos igual cometinha, a gente vai e volta, e vai e volta, e vai e volta. Em cada passagem perto das estrelas, o cometa perde um pouquinho da sua cauda, até que depois ele perde tudo. E nós somos feitos cometas. A cada encarnação a gente perde um pouquinho da nossa inferioridade, da nossa arrogância, daquilo que a gente não precisa carregar. Porque se fosse importante para o cometa, ele não ia perder, né? Então não é importante. Ele vai perdendo. É importante para a gente ver o brilho, né? Porque a cauda é que traz o brilho. É bonito, né? Em 1910, passou o cometa de Halley e muita gente achou que ele ia acabar com o mundo, né? E quem teve a oportunidade de ver e depois relatava, disse que ficou lindo no céu. Ele voltou, mas ele voltou muito distante e a gente não conseguiu vê-lo com os nossos olhos, assim, né? Do corpo. E sim com os telescópios que nem muita gente tinha. Então, a gente vê que nós somos espíritos assim. A gente vai e volta e aprende alguma coisinha. Então, a gente vai deixando parte das nossas inferioridades a cada volta que a gente dá num plano material. E assim a gente vai crescendo, né? O Espiritismo mostra a causa dos sofrimentos nas existências anteriores e na destinação da Terra, onde o homem espia o seu passado, né? Nas existências anteriores e na destinação da Terra, onde o homem espia o seu passado. E mostra o objetivo dos sofrimentos, qual é? Apontando-os como crises salutares que produzem a cura e como meio de depuração que garante a felicidade nas existências futuras. Então, a cada encarnação, a gente vai se desvencilhando de alguma inferioridade que a gente carregue. O Espiritismo realiza o que Jesus disse do Consolador prometido: conhecimento das coisas, ensinará todas as coisas, fazendo que o homem saiba de onde vem, para onde vai e por que está na Terra. Olha, quando a gente conhece nosso rumo, fica mais fácil. Se formos deixados num local que a gente não conheça nada, eu não sei para onde ir, eu fico ali, parada, paralisada. Eu não sei se eu vou para o norte, para o sul, para o leste ou para o oeste. Eu preciso de um mapa. Eu preciso de um roteiro de viagem, né? Se de repente eu estou dirigindo numa estrada, eu entro por um atalho e vejo que aí perdi tudo, se eu não tiver um rumo, eu fico perdida. E o Espiritismo nos dando isso, nos falando de onde a gente vem, porque nós estamos aqui, para onde a gente vai. É um roteiro de viagem assertivo, a gente vai chegar, né? A gente vai chegar lá. Atrai para os verdadeiros princípios da lei de Deus e consola pela fé e pela esperança. A gente nunca pode perder, né? Tem gente que fala assim: a esperança é a última que morre. Não, ela não morre. Se a esperança morrer, a gente morre junto. Não é? Ela não é a última, ela não morre, ela não pode morrer. É por isso que muitas vezes a gente morre em vida, porque a gente não espera mais nada, a gente não tem esperança. Mas da onde a gente tira essa ideia que a gente não tem uma vida futura, que a nossa dor não vai passar? Claro que vai, lógico que vai. Tudo no universo é adaptado para a nossa felicidade. A gente só tem que dar a nossa parte, fazer a nossa parte, para que a gente consiga alcançar isso. Vivemos num mundo de ilusões e incertezas e muito ignorantes das verdades que podem nos libertar. A gente vive nesse mundo de ilusão. Aproveitemos a metáfora que Platão, em A República, coloca nos lábios de Sócrates, relacionada com a nossa visão de realidade. Todo mundo conhece essa história, vamos relembrar. Numa caverna, vivem seres humanos. Isso está relatado no livro A República, por
Platão, né? Numa caverna vivem seres humanos. Ali nasceram, dali nunca saem. Estão acorrentados em tal disposição que só podem observar o que está à sua frente. Por trás deles arde uma fogueira. A luz do fogo projeta sombras na parede. É tudo o que veem. Seu mundo é feito de sombras. Esses somos nós aqui nesse mundo, né? Se a gente não conseguir se libertar das amarras da ignorância. A caverna simboliza as limitações impostas pelos sentidos e pela ignorância. Impedem as pessoas de ver o mundo real, que Platão chama de universo das ideias. A fogueira é a experiência sensorial que pouco ilumina, projetando sombras de ilusão nas paredes existenciais. Alguém desenvolve a sensibilidade, supera a ignorância, conquista o saber e deixa a caverna. Aí, a gente tem duas formas de deixar essa caverna da ignorância, onde a gente se encontra. Num primeiro momento, deslumbra-se com a luz solar a visão gloriosa da natureza. Lamenta o tempo perdido, o comprometimento com as sombras. Decide ajudar os companheiros com sua experiência. Não é bem recebido. Não acreditam nele. Julgam que está delirando e hostilizam. Já repararam? Já receberam alguma agressão quando aparece a palavra reencarnação para determinadas pessoas? As pessoas quase nos comem, viu? Você precisa ser internada no hospício, né? E aí? Continuemos a fazer o nosso trabalho. Sob outro ângulo, podemos situar a caverna como nosso confinamento na matéria densa a partir da reencarnação. O corpo físico impõe-nos inúmeras limitações, inibe nossas percepções tão intensamente que não conseguimos sequer imaginar a vida nos planos etéreos, embora venhamos de lá. É tudo muito nebuloso, denso e sombrio. Mas dá para sair, né? Há duas formas, ó. Podemos superar as sombras da caverna de duas formas. Ou pela imposição da morte, que quando ela acontece, a gente supera as sombras da caverna. Porque o mundo, a dimensão dos espíritos se descortina novamente para nós, que já conhecemos muito bem ela. Porque a gente é de lá, né? Nós não somos da Terra. Ou então, ainda aqui, neste mundo, ou em qualquer outro, pela aquisição do conhecimento. Essa é a melhor de todas. Porque a gente não precisa esperar para morrer perturbado pela ignorância que a gente carregou durante a vida. E depois ter dificuldade numa readaptação ao mundo dos espíritos, que não é um mundo à parte, sim uma outra dimensão. Então, o conhecimento, essa é a melhor de todas. É a melhor forma de sair da caverna da ignorância. Enxergamos melhor a partir do empenho por ampliar nossos horizontes, buscando as luzes da espiritualidade para definir de onde viemos, por que estamos aqui e para onde vamos. Então veremos como somos de verdade, não como supomos ser, na pálida visão das sombras. A gente precisa sair da caverna de ignorância, deixar aflorar a lei divina, a essência dos ensinamentos divinos, aprender com Jesus, que é brando e pacífico e nos ama, não é? Jesus esclarece a respeito do assunto: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. É esta verdade que o Consolador prometido, que é a doutrina espírita, traz para nós. Somos julgados por nossos sentimentos, pensamentos e ações, a cada momento experimentando inelutavelmente felicidade e infelicidade. E isso só depende de cada um de nós. Vamos a essa frase de Mandela que tem muito a ver. Olha só. Quando eu saí em direção ao portão que me levaria à liberdade, sabia que, se não deixasse minha amargura e meu ódio para trás, ainda estaria na prisão. Olha que coisa mais linda.
Se a gente não perdoa, se a gente carrega a mágoa, se a gente está com o peito cheio e pesado das ofensas recebidas, não fomos nós que fizemos isso, fizeram, é problema deles. O nosso problema é aliviar nosso peso, né? Deixar essas coisas para trás, para que a gente possa realmente sair dessa caverna da ignorância. Então, em resumo, a doutrina espírita está aqui para nos ensinar o quê? Amor e caridade. Amar de forma caridosa o nosso semelhante. Porque o único objetivo dela é fazer o bem. Muita paz para todos, continuemos a estudar a doutrina espírita e vamos recomeçar aí, né, a qualquer momento, o livro dos Espíritos para nova oportunidade, digamos assim, de melhor interpretar aquela mensagem tão clara